Bom, eu quero te convidar que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler os versos de 1 a 6. E é um texto que vai servir de base para o tema da mensagem dessa noite, que é vida plena por meio da fé. Vida plena por meio da fé. Então deixa a sua Bíblia aberta aí em Hebreus capítulo 11. Vamos ler daqui a pouquinho os versos de 1 a 6. Queridos, eu quero fazer inicialmente hoje uma pergunta para você. Você sabe o que significa? Você sabe o que é resiliência? Resiliência é uma palavra muito importante. Por exemplo, no contexto da administração pública, resiliência é a capacidade, por exemplo, que uma cidade tem de se recuperar de um evento de catástrofe. O nível de resiliência de uma cidade corresponde ao tempo necessário para que uma cidade que passou por uma situação de uma calamidade ou de um evento catastrófico ou de uma situação imprevista se recupere e renove então as suas atividades de forma normal. Esse índice de resiliência, ele é medido em cada cidade brasileira. Então nós temos um ranking de cidades mais resilientes no Brasil. Por exemplo, o Rio de Janeiro é uma das cidades mais resilientes do país. Por quê? Porque diante de situações de calamidade ou de catástrofes que aconteceram no passado aí na cidade do Rio de Janeiro, houve um tempo rápido de resposta para que as coisas voltassem ao seu normal. Na física, resiliência é a capacidade que alguns objetos têm de voltar à sua forma original depois de sofrerem algum tipo de deformação. Ou seja, um objeto ele é resiliente quando ele, depois de sofrer uma deformação, depois de ele sofrer um golpe, ele então tem a capacidade de voltar à sua forma original. A resiliência, queridos, para nós, ela é, em geral, a capacidade que temos de nos recuperarmos depois de um evento danoso ou de nos adaptarmos depois de uma situação de drástica mudança. E interessante é, queridos, que esse conceito da resiliência, ele está presente na vida da gente. Por quê? Porque é o tempo necessário que cada um de nós temos para voltarmos a estaca zero, digamos assim, para nos recuperarmos dos golpes dessa vida. E certamente eu posso dizer para você que muitas situações da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano diário, nos exige resiliência, sim ou não? Queridos, é fato que a capacidade de resiliência na vida em geral, ela é muito importante, já que nós somos sujeitos todo o tempo a mudanças, a transformações e a situações adversas e imprevistas. Por exemplo, o tempo que nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, diante da calamidade que enfrentamos, nós estamos vivendo um momento em que a resiliência ela é exigida para a reconstrução e para o retorno ao caminho do crescimento do Estado, da cidade. Quanto maior a resiliência, maior será a capacidade de se recuperar depois de um golpe. E, na verdade, queridos, eu nunca vi, dentro do contexto da história da humanidade, um povo do qual se exige a maior nível de resiliência do que o povo de Deus. Sim ou não? Porque, na verdade, queridos, o povo de Deus precisa ser extremamente resiliente. E por quê? Porque, na verdade, queridos, nós nadamos contra uma potente e forte correnteza, que é a correnteza do mundo, e que, na verdade, tenta sempre nos empurrar para distantes ou para longe do propósito e da vontade de Deus. E por conta disso, queridos,
o verdadeiro povo de Deus, aquele povo de Deus de verdade, né? Não aquele crente que é só frequentador de igreja, mas o verdadeiro crente em Jesus, ele é provado o tempo todo na sua fé e na sua capacidade de confiar em Deus. Porque, na verdade, queridos, nós o tempo todo somos provados, somos medidos, somos impactados por circunstâncias que medem a nossa capacidade de confiar em Deus. Você precisa ter resiliência para se manter firme nos dias de adversidade. Somos provados em nossa fé, queridos, para que cada vez mais possamos reproduzir em nós o caráter de Cristo, sermos instrumentos da glória de Deus nesse mundo. É, na verdade, queridos, uma árdua missão, mas também uma missão honrosa, a missão de sermos instrumentos de Deus, e exige de nós a capacidade de permanecermos de pé diante das tempestades. Queridos, como crentes em Jesus, nós estamos a cada dia vivendo influências do mundo que tentam nos afastar da vontade de Deus. Estamos o tempo todo lutando contra uma natureza pecaminosa que é encorajada e estimulada o tempo todo pela influência desse mundo. Por isso, o verdadeiro crente em Jesus precisa ter resiliência, essa capacidade de renovação diária que nos impulsiona e nos encoraja a permanecer e a prosseguir em confiança no poder de Deus. Queridos, quando nós entendemos que é o poder de Deus que nos dá forças para resistirmos, nós então temos a consciência de que esse poder de Deus, que nos dá força para resistir, ele também nos protege do mundo, nos afasta da carne e nos livra do mal. É o poder de Deus que nos garante a vitória, que nos dá a certeza de que iremos superar o tempo da crise. É o poder de Deus que nos sustenta no dia difícil, no dia mau, no dia da adversidade. A fé, a tua fé no Senhor Jesus, destrava a ação do poder de Deus para nos tornar capazes de vencer todas as batalhas da vida. É a nossa fé que nos permite viver o extraordinário de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você vai viver situações difíceis na sua vida, mas o teu poder de resistir a essas circunstâncias está diretamente ligado ao teu nível de confiança no teu Deus. Está diretamente ligado ao fato de que você de verdade confia no Senhor e sabe que o Senhor pode trazer sobre a tua vida o livramento necessário, o escape, o caminho a seguir, mesmo nos tempos de maior dificuldade na vida. Queridos, o poder de Deus, ele age por meio da nossa fé e abre o caminho para que nós possamos manifestar o reino de Deus nessa terra. Sabe, meus amados, quando a nossa fé ela é exercitada diante das situações que exigem de nós a resiliência, o permanecer firmes, o permanecermos inabaláveis, quando a nossa fé é exercitada em momentos difíceis da vida, ela vai então crescendo em nossos corações e nos dando a certeza de que somos filhos do Deus vivo por meio de Cristo Jesus, e o nosso Senhor, que nos libertou do poder da morte e do pecado, vai também manifestar a sua natureza em nós, para que então possamos proclamar Jesus a esse mundo perdido. Sabe, queridos, é o contexto do exercício da nossa fé que destranca o sobrenatural de Deus, que destranca o milagre de Deus, que destranca sobre as nossas vidas o propósito pleno de Deus, vida plena, vida que glorifica ao Senhor em tudo que vive.
É esse o propósito de Deus para mim e para ti. Então, queridos, vamos ler o texto de Hebreus capítulo 11. Você guardou aí? Diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Glórias ao Senhor. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos crentes estão satisfeitos apenas com o fato de que o poder de Deus, por meio da fé, os salvou da perdição. Muitos crentes, queridos, estão satisfeitíssimos apenas em saber que foram salvos. E sem dúvida nenhuma, queridos, a fé, ela opera em nossos corações, produzindo a salvação. Porque sem dúvida nenhuma, queridos, Jesus, a salvação em Cristo Jesus, o poder do sangue de Jesus se manifesta a todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, que crê que Jesus é de fato o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu e ressuscitou, e vivo está e voltará para buscar a sua igreja. Sabe, queridos, a manifestação da nossa fé opera em nós a salvação, o favor que não merecemos, mas que foi por amor pago esse preço pelo sangue de Jesus na cruz. Sem dúvida nenhuma, queridos, nós podemos entender que a salvação é, de fato, a maior recompensa, o maior presente que Deus pode nos dar, mas muitas vezes nós entendemos a salvação como o final da história. Fomos salvos, glória a Deus por isso, mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido, isso é só o começo. Muito mais Deus tem de propósito na tua vida, muito mais Deus tem para fazer em ti e através de ti, muito mais Deus tem como plano, como sonho, para que cada um de nós, como instrumentos da glória de Deus, por meio da fé, possamos manifestar o seu poder aonde quer que a gente vá. E sabe, queridos, quando entendemos que, na verdade, a fé que manifesta a salvação é apenas o início, nós então percebemos que ainda existe uma caminhada para que então possamos receber de Deus a plenitude, vida plena em Cristo Jesus. E é o que o Senhor quer que você viva nesse tempo, uma vida de plenitude, plenitude da glória de Deus, que se manifesta na tua vida, em todas as áreas e em todas as circunstâncias. É essa vida plena que Deus separou para você, é essa vida plena, vida de paz, vida de alegria em Cristo, independentemente das circunstâncias, que o sangue de Jesus te garante, nos garante para vivermos nesse tempo, nessa terra. Na verdade, queridos, a salvação ela abre as portas para essa plenitude de vida, mas essa plenitude de vida acontece na medida em que nós entendemos que a fé é o fundamento pelo qual a glória de Deus se manifesta em nossas vidas. Queridos, Deus quer manifestar a sua glória em tua vida. Deus quer manifestar a sua glória na tua história. Deus quer manifestar a sua glória através de você, por onde quer que você andar. É isso que Deus tem
como propósito nas nossas vidas. E, na verdade, queridos, o que nós deveríamos ter como um impulsionador da nossa história é o desejo ardente de viver a plenitude do Evangelho de Cristo. Repita comigo, plenitude. Pode repetir melhor dessa vez, diga assim, ó, plenitude. É isso que Deus quer para mim e para você. Essa plenitude deve ser o desejo que nos impulsiona vivermos a plenitude do Evangelho de Cristo. Essa plenitude do Evangelho de Cristo está retratada pelo apóstolo Paulo em Romanos 15, 29. Nesse texto de Romanos 15, 29, o apóstolo Paulo estava exercendo o seu ministério de proclamar o Evangelho de Jesus na região da Macedônia. E ele estava, então, desejoso de ver novamente os seus irmãos lá em Roma. E ele, então, está ali dizendo aos seus irmãos em Roma, olha, eu quero estar com vocês, eu quero poder investir tempo na comunhão com vocês, mas eu estou aqui exercendo o meu ministério na Macedônia, depois eu preciso ir a Jerusalém, e depois então, quando eu estiver a caminho da Espanha, eu quero antes passar por aí para poder rever vocês, mas eu quero fazer isso no momento em que seja manifestada a plenitude do Evangelho de Cristo. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso, queridos? Ele quer dizer que ele tem uma missão, ele tinha um propósito, ele tinha algo a realizar em Cristo. Ele precisava, então, proclamar o Evangelho na região da Macedônia. Ele precisava ser instrumento da glória de Deus ali naquelas cidades daquela região. Ele precisava ir a Jerusalém para trazer o recado de Deus aos irmãos de Jerusalém, para que então, quando ele estivesse em Roma, junto com os irmãos ali de Roma, ele pudesse fazê-lo após o cumprimento do seu propósito, após o cumprimento da sua missão, após a sua missão estar plenamente concluída. Queridos, nós temos uma missão, você tem uma missão em Cristo Jesus, e essa missão tem tudo a ver com a glorificação do nome do Senhor através da sua vida. O Senhor tem um propósito para você, Ele chamou você para o cumprimento desse propósito, e a plenitude do Evangelho de Cristo acontece na tua vida, na medida então que você está caminhando firme e resiliente na direção desse propósito. Queridos, quando estamos então caminhando na direção do propósito de Cristo Jesus, nós então ganhamos sentido, ganhamos algo além de nós mesmos, ganhamos a plenitude de vida, uma vida que aponta para a direção do propósito e da vontade de Deus. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você. Na verdade, queridos, crentes, os nossos corações e os crentes em Jesus não podem se contentar com nada menos do que a vida plena prometida por Jesus. Em João capítulo 10, verso 10, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Você pode dar uma glória a Deus aí, querido? Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida plena nele. Mas muitas vezes, meus amados, nós nos contentamos com menos. Nós nos contentamos apenas com a nossa salvação, achando que a salvação é um fim de caminho, quando na verdade é o reinício de uma nova história, é o início de uma nova jornada, é um recomeço, aonde Deus então nos capacita a vivermos vida de plenitude nele. É isso, queridos, que precisamos entender, que na verdade, meus amados, Jesus já preparou para nós essa vida de plenitude. E essa vida de plenitude é muito mais do que ser salvo, mas é ter vida plena, plenitude da glória de Deus. Então cutuca quem está do teu lado aí e diga assim, ó, você foi criado para viver a plenitude da glória de Deus. Você foi salvo para viver a plenitude da glória de Deus. Em nome de Jesus.
Meus amados, a manifestação dessa plenitude da glória de Deus acontece quando destrancamos o poder da fé em nossas vidas. Conforme o texto que lemos de Hebreus 11, é a fé que manifesta essa plenitude do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Sabe, queridos, é a fé que traz para nós, além da manifestação da salvação, a manifestação de vida plena. A salvação não é o final, é apenas o início dessa jornada. Amém, igreja? Sabe, queridos, essa vida plena, ela passa por essa vida que Deus já determinou para as nossas histórias. Você já tem garantido pela mão do Senhor vida de plenitude da glória de Deus. E como posso então ter a fé necessária para destrancar essa vida plena em Deus? Querido, eu quero dizer para você 3 princípios básicos para que possamos exercitar a nossa fé em Jesus, de tal maneira que possamos alcançar essa plenitude da glória de Deus em nossas vidas, para que possamos alcançar a completude da nossa missão em Cristo, para que a gente possa viver plenamente esse propósito, para que a nossa vida então faça sentido e ganhe direção de eternidade, além daquilo que somos capazes de viver ou de fazer pela nossa própria força. Queridos, como podemos então exercitar a nossa fé para que possamos ter a certeza daquilo que esperamos, a plenitude da glória de Deus? Em primeiro lugar, queridos, precisamos então praticar esta fé e precisamos fazê-lo diariamente. Então repita comigo assim: eu preciso praticar a minha fé diariamente. Queridos, todos os dias precisamos exercitar a nossa fé, fazendo o que devemos fazer e esperando pelo que Deus fará. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você e eu temos um propósito a cumprir, amém? Mas esse propósito que temos a cumprir, ele passa por 2 fases. A primeira fase é aquilo que eu e você precisamos fazer. Por exemplo, precisamos obedecer a palavra de Deus, amém? Agora, para obedecermos a palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra. Agora, além de obedecermos a palavra de Deus, de conhecermos a palavra e de aplicarmos a palavra nas nossas vidas, precisamos fazer o nosso melhor na direção da vontade de Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus não vai fazer aquilo que você é capaz de fazer. Deus vai esperar que você faça, para que então Ele venha com o sobrenatural. Mas a verdade é, queridos, que o exercício da nossa fé, ela precisa acontecer diariamente, para que possamos fazer aquilo que somos capazes e esperarmos em Deus aquilo que Ele vai fazer. Olha, tem 2 partes aqui na visão de Deus. A primeira parte cabe a nós realizarmos. A segunda parte é a mão de Deus que vai fazer. Só que eu quero dizer uma coisa para você: a parte de Deus já está feita. O Senhor Jesus já nos garantiu a vitória. Você e eu já somos mais do que vencedores pelo sangue de Jesus. Você e eu já podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece. Então, queridos, a parte de Deus, a parte de Cristo Jesus já foi feita. O preço já foi pago na cruz. Só falta então a nossa parte para vivermos a plenitude. Amém, igreja? Se nós então fizermos a nossa parte de exercitarmos a nossa fé todos os dias, estamos caminhando a passos largos na direção de vida plena, para a glória de Deus. Quantos querem viver vida plena? Vida de plenitude da glória de Deus. É isso que Deus separou para mim e para ti, em nome de Jesus. Em segundo lugar, nós precisamos também praticar a nossa fé nas pequenas coisas. Repita comigo assim: eu preciso praticar a minha fé nas pequenas coisas. Queridos, pequenos atos de fé diários
fazem grandes transformações. Muitas vezes, meus amados, nós olhamos para o problema enorme diante de nós, olhamos para as barreiras enormes diante de nós, olhamos para as situações intransponíveis diante de nós, e isso nos desanima, porque a gente olha para o problema, olha para o nosso tamanho, olha para o tamanho do problema e dizemos assim: não dá, é grande demais, é distante demais, é alto demais, é difícil demais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido, tudo começa pequeno. Exercitando a nossa fé nas pequenas coisas todos os dias, vamos acumulando a fé necessária para vivermos as coisas extraordinárias que já foram determinadas por Deus no céu. Sabe, queridos, eu tenho uma experiência interessante sobre exercício de pequenas coisas, exercício da fé em pequenas coisas. Nós estávamos, uns anos atrás, num retiro espiritual chamado Vida Vitoriosa. E nós vamos fazer o nosso Vida Vitoriosa aqui na nossa igreja em novembro. E já se prepara aí, irmãos, para o extraordinário de Deus nesse tempo. E o Vida Vitoriosa daquela época, eu tinha um grande amigo, um discípulo meu, que estava fazendo o retiro do Vida Vitoriosa naquela época. E ele estava ali sendo confrontado por muitas coisas que o Espírito Santo de Deus estava falando com ele. Mas ele estava ali numa situação de uma crise espiritual. Ele estava pensando: será que Deus consegue me enxergar depois de tantas coisas, depois de tanto tempo perdido, depois de tantas circunstâncias que passaram na minha vida? Será que Deus ainda tem alguma coisa para mim? Será que Deus ainda tem algum propósito para mim? E ali naquele momento de oração, ele exercitou a sua pequena fé, um pequeno ato de fé. Ele disse assim para o Senhor na sua oração: Senhor, ele estava ali contemplando a natureza pela janela do auditório onde ele estava. Ele estava vendo uma abelhinha voando ali nas flores, ali na frente. Ele disse assim: Senhor, se tu estás realmente falando comigo aqui, se eu tenho realmente um propósito em ti, se você me enxerga, Senhor, eu quero te pedir que essa abelha venha aqui, ela entre aqui nesse salão onde eu estou. E sabe, queridos, enquanto ele estava orando, aquela abelhinha saiu dali do jardim onde ela estava, e ela veio voando, e entrou naquela janela, e ela não só entrou naquele ambiente, mas ela parou assim na frente dele, ficou ele olhando para a abelha olhando para ele, e depois disso, então, a abelha deu a volta e saiu. Graças a Deus eu não vi, irmão, porque eu tenho medo de abelha. Mas para ele foi uma bênção, aquele pequeno exercício de fé, para ele foi a virada de chave na vida dele. Sabe por quê, queridos? Porque ali naquele momento, naquele pequeno gesto de amor de Deus por ele, ele entendeu que Deus o enxergava, que Deus o via e que Deus tinha para ele um propósito. Há uma experiência do meu pai que eu gosto muito, que ele sempre conta, que um dia ele estava numa situação de busca pela vontade de Deus na vida dele. E ele estava ali, todo dia de manhã ele trabalhava ali na região do aeroporto, lá no Rio de Janeiro, lá no aeroporto Santos Dumont. E o papai que conta essa história para mim, hein? E, na verdade, ele disse que ele estava ali, naquele momento, pedindo a direção de Deus, pedindo uma confirmação de Deus na vida dele. E ali ele estava olhando para a lagoa que tem ali, né? Aquela região do mar ali, que tem ali da Baía de Guanabara. Ele estava olhando ali aquela imensidão ali do mar ali, e ele pediu um sinal de Deus. Ele disse assim: Senhor, se tu está realmente me ouvindo, Senhor, se tu está enxergando aqui a minha crise, Senhor, se tu está aqui ouvindo a minha oração, me dá um sinal. Ele pediu que um peixe pulasse ali na sua frente, não é isso, pai? E aí foi uma raia, né? E uma raia enorme, irmãos. Ela saiu assim da água, veio, pulou assim na frente dele. E ali, ele emocionado entendeu que Deus o enxergava, que Deus via a sua necessidade, que Deus tinha um propósito. Queridos, eu vivi um propósito assim, um momento assim também na minha vida. Eu estava, há uns anos atrás, em crise,
por conta de algumas decisões ali que eu havia tomado, algumas coisas que eu estava fazendo na época, alguns negócios que não estavam indo bem, e eu estava em crise com Deus, eu estava resmungando com Deus, eu estava meio chateado com Ele, porque as coisas não estavam andando como eu gostaria naquela época. E ali eu fui impactado pela ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele começou a falar comigo acerca de um princípio que eu quero que você viva, querido, na tua vida. Inicialmente o Espírito Santo disse para mim o seguinte: vem cá, será que isso que você está fazendo é de fato o propósito que eu tenho para você? E aquilo fez com que a minha ficha caísse. Porque, na verdade, queridos, eu nunca havia perguntado para Deus se eu estava no caminho certo da sua vontade. Eu sempre decidi aquilo que eu queria fazer e pedia para que Deus me abençoasse. E ali, naquele momento, eu tomei uma decisão, que a minha vontade seja viver a vontade de Deus. E sabe, queridos, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque a minha vida virou 180, né? Porque 360 você roda e para no mesmo lugar, né? Então, minha vida virou 180 graus. Mas, naquele momento ali, eu tinha dúvidas. Será que Deus ainda tinha algo para fazer através de mim? Será que Deus ainda tinha um propósito? Será que Deus me via? E naquele momento, então, eu fiz um pedido ao Senhor: Senhor, se na verdade Tu tens ainda um propósito para a minha vida, e aquele propósito Tu vinhas falando comigo lá na minha adolescência, se eu ainda posso viver esse propósito hoje, me dá um sinal. E eu cantava na igreja, então pedi: Senhor, então que eu seja convidado para cantar na igreja. 15 minutos depois dessa oração, toca o telefone lá de casa. Ainda era o telefone fixo, ainda existia naquela época, né, irmãos? Telefone fixo, né? E aí tocou o telefone lá, eu atendi. Era o pastor da igreja me convidando para cantar no domingo seguinte na igreja. E sabe, queridos, naquele dia, quando eu estava ali, antes de cantar, eu estava no momento de louvor, e o Espírito Santo de Deus falou para mim claramente: conclui a tua faculdade e entra no seminário, porque eu tenho um propósito para você. Sabe por quê? Porque Deus me via, Deus me enxergava, Deus tinha um propósito. Deus te vê, Deus te enxerga, Deus te conhece e Deus tem para ti um propósito. Queridos, quando nós temos exercícios de fé em pequenas coisas, isso vai nos habilitando a confiarmos em Deus para o extraordinário. Pequenos atos de fé diário fazem grandes transformações. Querido, pratique a sua fé com coisas pequenas, coisas do dia a dia. Vai praticando a tua confiança no Senhor, e isso vai te encorajar a viver coisas maiores em Deus. Pastor, será que dá tempo? Será que Deus ainda tem um propósito? Querido, quando vier no teu coração a dúvida acerca de se você tem ou não tem ainda a oportunidade de viver o propósito em Deus, lembra de Abraão, que com 75 anos de idade foi chamado para viver o seu propósito. E 25 anos depois, quando ele já tinha 100 anos de idade, esse propósito começou a se cumprir na sua vida. Ainda dá tempo, fica tranquilo. Você já chegou aos 100? Então dá tempo ainda, irmão. Ainda fica tranquilo, porque Deus tem um propósito para a sua vida. E esse propósito vai se cumprir em nome de Jesus. Toma posse pela fé dessa verdade, porque o Senhor já te garantiu vida de plenitude. Em terceiro lugar, toma posse da tua vitória e da direção de Deus na tua vida por meio de declarações de fé. Diga assim, eu preciso. Mas fala com vontade, meu amado. Fala com vontade. Daqui a pouco, depois a gente vai tomar um café ali para você recobrar as baterias, né? Mas diga assim, eu preciso tomar posse em declarações de fé. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A maior batalha que você trava não é nas circunstâncias que você vive. A maior batalha que você trava todo o tempo contra o propósito de Deus na tua vida é na sua mente. Queridos, a nossa mente é o nosso maior campo de batalha. É na nossa mente que nós vencemos ou somos derrotados. É na nossa mente, queridos. Então, quando nós entendemos isso, nós precisamos crer
de todo o nosso coração que a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Queridos, creia que você já recebeu pela fé. Creia, queridos, que Deus pode fazer o extraordinário acontecer. Creia que o Senhor pode mudar as circunstâncias a teu favor. Creia que o Senhor pode fazer o reino de Deus se estabelecer nessa terra através da tua vida. Creia nisso, querido. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Se você está pedindo ao Senhor em conformidade com a vontade de Deus na sua vida, e você já tomar posse pela fé da realização desse propósito, você já é mais do que vencedor, porque a palavra de Deus nos garante que tudo aquilo que pedirmos em nome do Senhor vai acontecer. Vai acontecer não porque sejamos fortes ou preparados, mas porque o Senhor é fiel e Ele vai adiante de nós. E a batalha que travamos não é mais somente a nossa batalha, mas é a batalha de Deus, e o Senhor há de nos trazer a vitória em nome de Jesus. Precisamos, queridos, andarmos alinhados à vontade de Deus. Sabe, queridos, precisamos andar em acordo com a vontade de Deus, porque se assim for, nada pode nos separar do seu amor. Nada pode nos separar da nossa vitória que já foi conquistada por Jesus na cruz. Você pode dar uma glória a Deus aí, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, no texto que lemos, no versículo 1, a palavra de Deus diz que a fé é a certeza, a fé é a prova. Repita comigo: a fé é a certeza, a fé é a prova. É algo que se manifesta de dentro para fora. A certeza que tem dentro de nós, ela vai se manifestar na ação de Deus do lado de fora. Queridos, o versículo 2 de Hebreus, capítulo 11, fala que aquilo que se vê, aquilo que foi criado por Deus, toda a criação, não foi feita daquilo que é visível, mas sim pela palavra de Deus, ou seja, pelo que é invisível. Aquilo que você declara pela fé, aquilo que você toma posse pela fé, aquilo que está no teu coração, a tua confiança no teu Deus, a tua certeza de que Deus está com você, essa certeza que está aqui dentro, ela se manifesta aqui fora, fazendo então com que a glória de Deus se manifeste através da tua vida. Queridos, no verso 6 a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Repita comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque ninguém pode estabelecer um relacionamento com Deus se não for por intermédio da fé. A fé é pré-requisito. A fé nos torna crentes de verdade. É a fé que nos leva além das nossas forças, que nos leva além do alcance da nossa visão, para atingirmos a plenitude em Deus. É nesse ambiente de glória, é nesse ambiente de fé que nos tornamos tudo aquilo que Deus espera de nós. É nesse ambiente de fé que o Senhor nos recompensa com vida plena. Sabe, queridos, Deus nos chamou para viver esse propósito. Vida plena, vida em abundância. Isso já foi determinado pelo Senhor no céu. Toma posse pela fé em nome de Jesus e viva a plenitude da glória de Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém, igreja? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu quero colocar a tua vida diante do altar do Senhor. Porque talvez, querido, até aqui você tenha se contentado com menos. Talvez até aqui você ainda não tenha vivido uma vida plena, em abundância. Talvez você até aqui ainda esteja vivendo apenas o primeiro passo, o passo da salvação. E glória a Deus por isso, porque nós vamos nos encontrar no céu.
Mas enquanto isso, nesse intervalo de tempo, eu quero que você viva nessa terra a plenitude da glória de Deus. O Senhor espera que você viva nessa terra a plenitude da sua glória. Ah, queridos, e quantas vezes nós estamos nos contentando com menos? Quantas vezes nós estamos nos satisfazendo com menos? É assim mesmo. É a vida. Faz parte. Ah, isso aí é normal. É assim mesmo. É difícil mesmo. É complicado mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Não existem impossíveis ao teu Deus. Nós já vivemos grandes milagres aqui. Coisas extraordinárias Deus tem feito na vida do seu povo. Tem gente aqui segurando o filho nos braços que era estéril, para a glória de Deus. Tem pessoas aqui que tiveram respostas de oração e hoje já vivem na sua casa própria, para a glória de Deus. Tem pessoas aqui que viveram um extraordinário de Deus no seu trabalho, foram promovidos e hoje já são chefes. Tem gente aqui que estava orando tanto, pedindo a Deus uma oportunidade de trabalho, e Deus abriu as portas de maneira sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus faz. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus do impossível. Deus pode fazer um milagre acontecer na tua vida e na tua história. Toma posse pela fé dessa declaração nessa noite, em nome de Jesus. E é vida plena, vida em abundância. Não é somente sobreviver, mas é viver a plenitude da glória de Deus. É isso que Deus tem para você. Mas isso começa com uma decisão. A decisão de crer. Creia. Toma posse pela fé dessa vitória em nome de Jesus. Eu quero convidar o pessoal aqui do louvor. Eu quero cantar um cântico ao Senhor nessa noite. Eu quero declarar ao Senhor que nós queremos menos de nós mesmos. Amém, igreja? A gente quer menos da nossa dúvida, menos da nossa desconfiança, menos do nosso medo e mais do Senhor. Então, querido, feche os teus olhos e diga para o Senhor assim: Senhor, eu quero mais de Ti nessa noite. Senhor, eu quero mais de Ti nessa noite. Eu quero mais da Tua glória, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais da Tua graça sobre a minha vida. Declare isso para o Senhor nessa noite, querido. Diga isso para o Senhor: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero menos de mim. Diga isso para o Senhor nessa noite. Diga assim: Senhor, eu tomo posse dessa vitória, em nome de Jesus. Declare para o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero viver, Pai, aquilo que Tu tens separado para mim. Senhor, eu quero viver, Senhor Deus, uma vida de plenitude, uma vida plena em Ti. Ah, Senhor, eu não quero mais me contentar com as circunstâncias dessa vida. Eu não quero mais, Senhor Deus, me contentar com as situações de limitações, Pai. Mas eu quero romper as barreiras. Eu quero, Senhor Deus, derrubar, Senhor Deus, as muralhas. Pela fé eu tomo posse nessa noite da minha vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A vitória sobre o pecado já foi garantida na cruz de Jesus. A vitória sobre as dúvidas, sobre o medo, já foi determinada pelo sangue de Jesus. A vitória sobre os problemas, dificuldades dessa vida, já foi dada pela mão de Deus para cada um de nós. Então, pela fé, toma posse dessa verdade nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja, e vamos adorar ao Senhor, dizendo: mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor, é o que queremos nessa noite, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Mas é uma decisão que você pode tomar aqui nesse lugar, nessa noite. Ah, queridos, assim como o meu amigo lá no Rio de Janeiro, com uma abelhinha que voou na sua direção, virou a chave da sua vida, entendendo que Deus o via, que Deus o enxergava e que Deus tinha para ele um propósito. Você pode aqui, nessa noite,
nesse lugar, declarar diante do Senhor que o Senhor, o teu Deus, que te enxerga, que te vê e que tem um propósito para você, vai então se manifestar na tua vida, na tua história, transformando, modificando, fazendo então com que a glória de Deus se manifeste através de você para alcançar vidas em nome de Jesus. Declare essa verdade na tua vida nessa noite, querido. Toma posse dessa verdade na tua vida nessa noite. É uma decisão e essa decisão está ao teu alcance aqui nesse lugar, nessa hora. Então diga ao Senhor: Senhor, que tu cresças, Senhor, que a tua glória se manifeste, porque eu quero viver a plenitude da glória de Deus. Aleluia. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nessa noite, ministérios estão sendo reativados aqui. Ministérios estão sendo reerguidos aqui nessa noite. De pessoas que achavam que o tempo já tinha passado, que já não dava mais, que já não podia mais, que já era. Ei, o Senhor está dizendo para você nessa noite: deixa comigo, eu estou no controle, eu sou Deus, eu vou fazer acontecer. Ah, querido, tão somente descansa no Senhor, espera no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará, Ele vai fazer o milagre acontecer em nome de Jesus. Existem pessoas aqui nessa noite que estão entregando a vida de familiares diante do altar do Senhor. Ah, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: nenhuma lágrima que você tem derramado deixa de passar pelo crivo de Deus. O Senhor te enxerga, o Senhor te vê, o Senhor tem propósito para você. Confia, seja resiliente, permanece, fica firme no Senhor, entrega diante do Senhor, exercita a tua fé todos os dias e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Toma posse dessa verdade nessa noite e declara: Senhor, eu creio. Diga para o Senhor nessa noite, declare isso em voz alta para o Senhor nessa hora e diga: Senhor, eu creio, eu tomo posse pela fé, em nome de Jesus. Que assim seja, querido, na tua vida nessa noite. É essa a hora da virada, é essa a hora da mudança, é essa a hora da transformação. Tudo mudou, porque o Senhor agora está no controle, e Deus no controle, o extraordinário vai acontecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glórias ao teu nome, Senhor, te adoramos e bendizemos o teu nome, que Ele cresça, que eu diminua. Declare isso para o teu Deus. Que eu me constranja com a sua glória e todo o teu amor, infinita humildade. Agora declara com fé, diga: que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Você toma posse? Você toma posse nessa noite? Então declare para o Senhor, diga assim: Senhor, eu tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. E agora,
Que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, famílias, na nossa história, no nosso futuro, sobre a Igreja Batista Atitude em Porto Alegre, sobre o Israel de Deus espalhado pela terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Eu quero te ver numa célula essa semana. Escolha uma célula para chamar de sua. Eu te encontro lá. Vamos viver comunhão. Vamos viver a glória de Deus. Toma posse da tua vitória e vamos seguir firmes e resilientes na direção do propósito de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.